junho 21, Atos 5, de 1 a 16. Estão vivendo uma comunidade fraternal, onde todos partilham tudo que têm, completamente diferente da sociedade que nós estamos acostumados a viver, que é uma sociedade neurótica, má, perversa, onde imperam a avareza, a ostentação, o desejo de posse, a ambição, o desejo de poder. Todo mundo quer tudo para si. Nesse meio de comunhão e fraternidade, começam a querer se infiltrar pessoas que não estão com a mesma mente, o mesmo espírito, mas estão ainda com aquele espírito demoníaco, que é presente, onipresente praticamente, na nossa sociedade, nesse sistema de coisa satânica que nós vivemos no mundo. Então, olha o que acontece. Um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Olha só, ninguém era obrigado a entregar nada, ninguém era obrigado a fazer nada disso. Fazia o que queria, que estava com o espírito. Uma vez que você está participando daquilo, existem regras. Você não pode querer participar de uma comunidade que tem regras e não cumprir as regras. Na verdade, eles estavam o quê? Tentando infiltrar nessa comunidade esse pensamento ruim, já é coisa satânica mesmo, para contaminar e acabar com aquilo, que é assim que Satanás trabalha. Venderam e só entregaram parte. Só que o Espírito Santo revelou ao Pedro. Então Pedro disse para o Ananias: por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Aqui a gente vai lembrar, mais uma vez, a questão da personalidade de Deus. O Shema, em Deuteronômio 6, diz: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad é um. Só que no hebraico há duas palavras para um. Existe Echad e existe Yahid. Então, olha só. Gênesis 22, 2. Tome seu filho, seu único filho, Isaque. Aqui a palavra usada para expressar único foi Yahid, que quer dizer uma unidade simples, um só item. Isaac era o único da promessa, o único filho da promessa, uma só pessoa. Deus não estava considerando filho da promessa, obviamente, o filho que Abraão teve com a escrava Agar, o Ismael. O filho considerado filho da promessa, que foi miraculoso, é Isaac. E a palavra usada é Yahid. Agora, em Gênesis 2, 24, está assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui já é a palavra Echad, que é uma unidade composta. Eles são um, mas eles são dois. Duas pessoas diferentes se unem e formam uma carne. Deuteronômio 6,4, Shema, nosso Deus, Senhor, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Echad, unidade composta. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Por isso que Pedro fala aqui: você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Teve uma síncope. E todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois
sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Ela mentiu, disse: foi. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Que coisa, hein? No mesmo instante, ela também caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Agora já é uma outra história, né? Os milagres e maravilhas dos apóstolos. Entre o povo e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas camas e esteiras nas ruas. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados.